Olá, 14 de outubro de 2022. Solar Comar naquele nosso resumo descomplicado de economia. Notícias que saíram na mídia, que importam para a indústria, para o mercado moveleiro e para as lojas e todos aqueles que trabalham nesse ramo. Como anda o faturamento? Faturamento das indústrias de imóveis vinculadas ao grupo AD Monitor, nós percebemos que no começo do ano começou bem devagar, veio diminuindo essa queda em relação ao ano passado, mas já desde junho, de junho até agora em outubro, nós estamos mantendo o mesmo ritmo de queda em relação ao ano passado, em torno de 11%. Na venda varejo, material da Cielo, que é uma pesquisa apurada com 1.100.000 varejistas no país, dão conta de que as vendas do varejo em setembro mostraram desaceleração, com crescimento de 0,3. Não é uma queda, desacelerou o ritmo que vinha crescendo. Contada a inflação ante o mesmo período do ano passado, segundo o índice da Cielo. Venda do varejo que depende de crédito cai. Produto alimentício, combustível, artigo farmacêutico, aquilo que é pago à vista, sustenta uma trajetória mais favorável, ou seja, vem conseguindo uma venda. Todos aqueles que precisam de um parcelamento, de um financiamento, itens como itens mais sensíveis ao comportamento de crédito, como móveis, eletro, material de construção, acompanha a tendência de queda. Ela vem caindo em relação ao ano passado. Em outra matéria dá conta que móveis e eletro estão com uma queda de 11% no varejo também. É um índice igual ao que tem da indústria de imóveis para o varejo. Cálculo da XP mostra que, até agosto desse ano, o varejo ampliado estava 3% abaixo do seu patamar pré-pandemia, fevereiro de 2020, com o grupo de atividades sensíveis a crédito 8,7% aquém. Isso significa que, em relação à pandemia, o varejo está falando em 3% a menos. Volta naquela tecla de que o volume de compra do consumidor está no limite que ele pode. Boas notícias, o setor de serviço cresceu 0,7 em agosto, é muito mais do que se esperava. Lembrando que serviço no PIB brasileiro corresponde a 70% do PIB. Então, quando você tem a parte de serviço crescendo, significa que a economia está andando, há dinheiro circulando na economia. E ele supera em 10,1% o patamar em que operava antes da pandemia, em fevereiro de 2020. O que tem de serviço no Brasil hoje, 10% a mais do que era antes da pandemia. O consumidor, sim, está gastando tudo que ele pode. Estamos com o maior nível de emprego e a renda tentando se recuperar. Só que ele vem gastando, só que o endividamento vem crescendo. Bateu mais um recorde, segundo a CNC, total de lares brasileiros com dívida chegou a 79,3% no mês passado, setembro, quase 80%. Historicamente, era em torno de 60% das famílias tinham alguma dívida. Já estamos batendo 80%. E a fatia de famílias com contas em atraso alcançou a marca histórica de 30%. Praticamente um terço de quem tem dívida já está com conta atrasada. É muito alto? É sim. Outra matéria da CNC dá conta de que a taxa média anual dos juros está na casa de 54%, de acordo com o Banco Central. E o consumidor vem diversificando um pouco dessa dívida. Segundo a matéria, segundo essa pesquisa, 85% dos endividados têm conta a vencer no cartão de crédito, não é vencida, a vencer, 85%, e em carnê de loja chega perto dos 20%. 5,2% das famílias mergulharam no cheque especial. Vamos lá, estamos falando de uma taxa de juros média de 54%. Não é de cartão de crédito, não é a de cheque especial. Quando você tem uma dívida dessa, imagina que uma dívida que começa o ano com R$ 1.000, ela foi parar ao final do ano com 1.540, a média. Esses 540 de juros, subiu-se bastante a taxa de juros, esses 540 era para ter ido para o consumo. Podia para ter comprado aquele sofá, aquele dormitório, aquela mesa, mas ele acabou indo para sistema financeiro. E esse, segundo a matéria, fala que esse fenômeno de ter várias dívidas, diversificar as dívidas, como eles chamam, acontece mais presente nas camadas de menor poder aquisitivo. Na minha humilde opinião, isso não ocorre porque eles estão diversificando dívida, é onde ele conseguiu o limite. Eu acho até meio óbvio isso. Acabou um, ele busca outro, mas está consumindo. Com isso, índice de inadimplência subiu
4,5% no terceiro trimestre antes o anterior, segundo o Boa Vista. A dificuldade das famílias no Brasil em honrar os compromissos seguiu crescendo. No acumulado do ano até setembro, até o mês passado, houve uma expansão de 16% nessa inadimplência. Na comparação interanual a ano, a alta foi de 31,3%. É um aumento considerável, por isso bateu-se o recorde de endividamento e o recorde de inadimplência. Muita gente devendo. O Citi chamou atenção para a alta de inadimplência do Itaú em cartão de crédito. Por quê? Ele calcula que a inadimplência, mais em negociações, chegou a 7,5% no segundo trimestre. Isso é alto, era 4,7% no mesmo período do ano passado. Então, a inadimplência do cartão de crédito do Itaú, foi apenas uma amostragem, foi de 4,7% para 7,5%. É muito. Está subindo e subindo bastante. Da carteira do cartão de crédito do Itaú, porque a carteira não é só dele, só de operações dele, 68,6% são próprios, é Itaú Card, é o cartão de crédito do próprio banco, 14,4% são da parceira Magalu. É isso mesmo, 14,4% do cartão de crédito do Banco Itaú, um dos maiores do Brasil. São oriundos de venda feita pelo Magazine Luiza que o Banco Itaú está financiando. Essa linha de crédito com a Magalu, do cartão de crédito dos consumidores, foi onde houve o maior aumento da inadimplência esse ano. De 2,9% de inadimplência foi para 10,1%. Aquelas pessoas que compraram via Magalu financiada, quem na verdade estava financiando era o Banco Itaú, a inadimplência de 2,9% para 10% num ano só. Aqui ainda o Citi diz que mantemos nossa visão positiva do Itaú, porque na verdade ele está dizendo, olha, subiram a inadimplência, então podia de alguma forma desvalorizar as ações do Banco Itaú, mas ele diz que mantém a visão positiva, pois esperamos que o forte crescimento da carteira de crédito, combinado com margens mais elevadas, deve levar a um ROI maior para 2023. Lércio, traduz isso tudo. Eles continuam indicando as ações do Banco Itaú, porque como está se tendo cada vez mais empréstimo, mesmo com essa inadimplência e a taxa de juro é alta, o lucro ainda vai subir. Do banco, é claro, não o seu. E a inflação por aqui? A inflação dos alimentos registrou deflação de 0,5 ponto percentual em setembro, alta, acumulando uma alta de 7,17% nos últimos 12 meses. A inflação está dando uma trégua. É alta, é fora da meta, mas ainda sob controle. E nós nunca imaginaríamos que viríamos isso na economia mundial. A inflação nos Estados Unidos acumulando 8,2%. Ganhou da gente. Tá, 8,2, a gente com 7, então não é tanto assim, Lércio. Mais ou menos. Esse é o maior nível em 40 anos. Vamos fazer uma análise boba aqui? Começa a se trabalhar ali com 14, 15 anos, com mais 40, 55 anos de idade. O americano com menos de 55 anos de idade nunca trabalhou, recebeu salário e na hora de gastar teve uma inflação tão alta. Não há experiência. Aqui você que vende pipoca na praça, você que é um representante comercial, médico, as pessoas que dependem da prestação de serviço, autônomos, se você tem um aumento de custo, você repassa. A nossa cultura de inflação e repasse é muito forte. Para eles isso tudo é um monstro e assusta bastante. Só os Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos ainda teve aumento do pedido de auxílio-desemprego, que já vem subindo em 4 semanas. Ou seja, inflação subindo, pedido de aumento de seguro-desemprego subindo, não está legal para eles. Lércio, e por que essa preocupação com o americano? Não é a preocupação com o americano. Tem uma piadinha que fala: se está ruim para o rico, imagina para mim. É mais ou menos isso. A maior economia do mundo, se para ele está com inflação, comendo o poder aquisitivo e o emprego está dando uma balançadinha, acaba respingando na gente, tá? Sempre, sempre. E não é só lá. Vamos falar em Europa, matéria também traduzida direto do Google: angústia alemã atinge o auge em meio à crise do custo de vida. O que está acontecendo com a Alemanha, a economia mais forte da zona do euro? A inflação mais alta em quase 50 anos. Fazendo aquela continha boba que eu fiz dos americanos há pouco, o alemão com menos de 65 anos nunca recebeu salário e teve uma inflação tão alta. E eles tinham, ano passado, em pesquisa, a maior preocupação
alemão era a pandemia, que ela estava em andamento. Não era de morrer, não, tá? O efeito que isso teria nas suas carteiras. O alemão, bastante instruído, sabia que aquilo não ia acabar bem para a questão financeira. De fato, 67% dos entrevistados disseram temer não conseguir lidar com o aumento dos custos. Representou um aumento maciço de 17 pontos em relação ao ano anterior. Imagina que num país bem desenvolvido, ele sabe que essa inflação, esse aumento, e ele não conseguindo repassar, e ele não conseguindo negociar aumento de salário com o patrão, isso culturalmente não está na cultura europeia como não está na cultura americana. Eles vão acabar sofrendo mais do que o Brasil. Ah, mas daí eles que se virem com o problema deles. Não, o furo está do lado do barco deles, mas se afundar, afunda todo mundo. A economia é mundial. Eu queria dar um detalhe nessa matéria para isso aqui, ó. Crise de habitação acessível se aproxima. Isso também da Alemanha. Isso tem preocupado eles. De acordo com o Departamento Federal de Estatística da Alemanha, o número de novos apartamentos disponíveis caiu desde a década de 90 e estagnou desde um pequeno aumento no início de 2010. Ao mesmo tempo, os aluguéis aumentaram drasticamente, enquanto os salários não. Subiu 21% o aluguel. Isso aqui é mais ou menos assim, aquela historinha, eu me incomodo muito com isso, do empresário malvado que tira dinheiro dos pobres trabalhadores e judia dos seus clientes. Então, esses malvados construtores, esses malvados empreiteiros cansaram no mercado da Alemanha e há muito tempo começaram a investir o dinheiro em outra coisa. Final das contas, não tem quem construa imóveis. Ah, era caro, eles abusavam do consumidor. Pois é, sem imóvel novo, diminui a quantidade de imóvel ofertada, subiu o aluguel. Ficou ruim para quem? Cuidado, muito cuidado quando for criticar empresário. É graças ao empresário que o capitalismo anda e que as pessoas têm emprego. Não podemos esquecer disso e nem aceitar que seja tratado dessa forma. A dívida do Brasil está diminuindo em relação ao PIB, ela vai dar uma diminuidinha para 88,2, não que seja baixo, já foi muito menor, está se esperando até que ela suba um pouco para o ano que vem, mas o fato de já não estar estourando demais é uma baita vantagem. O Brasil é o maior devedor, e se ele não se endividar mais, para nós, para a nossa economia, está ótima. E a indústria? Como é que nós ficamos nisso? Segundo matéria da CNI, recuou 2,6 pontos de setembro para outubro, baixou para 60,2, o nível de confiança do empresário. Ainda está acima de 50 pontos, então o empresário ainda está relativamente confiante, mas nós sabemos que não está nada fácil. O empresário tem muita incerteza, incerteza política, incerteza econômica. Eu insisto que ainda está circulando dinheiro, o consumidor está fazendo o máximo dele. Imagina que numa montanha russa, em matéria de renda do consumidor, de possibilidade dele gastar, está lá em cima, tá? Não espera que o consumidor vai ter dinheiro para consumir. Não, a gente vai ter que se virar de outra forma. Móveis está sentindo sim. Esse recuo do ano passado para cá, por mais que percentualmente não seja uma coisa exagerada, mas aliado ao aumento de oferta, faz com que todo o mercado moveleiro, desde a loja, a indústria, ao fornecedor de matéria-prima, esteja amargando estoques altos, queda de venda, dificuldade para diluir custos, represando o aumento de custo, não está conseguindo repassar, trabalhando no vermelho, estamos num momento bastante delicado. Temos que parar de olhar quem fabrica o mesmo produto como concorrente. Se não se juntar, se não sentar para conversar, não é montar cartel. Se não sentar para discutir opções no mercado criativas, estamos perdidos. Muito obrigado. Até semana que vem.